Quando o frio começa a chegar, muita gente fica gripada ou resfriada, mas isso não ocorre necessariamente por causa da queda de temperatura, e sim pelos hábitos que cultivamos. É que os vírus são disseminados pela tosse e pelo espirro de pessoas doentes. No inverno, a tendência é procurar abrigo em locais fechados, o que causa o aumento da doença. A época de inverno é a época em que aumenta a prevalência dos casos de gripe, todos eles, né? Por que o inverno? O inverno geralmente tem aquelas mudanças bruscas de temperatura, ocorre geralmente, apesar de agora tempos atrás o tempo nos contradisse um pouquinho, né? Mas é uma época que tem tendência de ser mais seca, né? Então essa combinação de fatores, tempo frio, estiagem e mudanças bruscas de temperatura, para algumas pessoas acaba propiciando uma maior incidência dos casos de gripe. Nós tivemos agora, de uns meses para cá, um aumento da incidência, inclusive, dos casos de gripe A, né? Nós já temos esse vírus introduzido no estado, no Brasil, mas em particular no estado e na nossa região já há alguns anos. Tivemos a epidemia, acho que foi em 2008 ou 2009, né? A partir dali a vacinação diminuiu bastante o número de casos, mas por outro lado também começou a circular outros subtipos de vírus, né? Aqui no Paraná a gente tem, na nossa região também, a influenza A, H1N1, que é o mais comum. Tem o influenza H3N2, que agora começou a também ter uma certa prevalência, e o vírus da influenza B, que até também está tendo um pouquinho mais de prevalência, quase que equiparando ao H1N1. De acordo com os dados, já passam de 20 as mortes causadas pelo influenza A H1N1. Porém, é difícil identificar qual tipo de vírus é o causador da doença. Nesses casos, é necessário se medicar dentro de 48 horas para os sintomas amenizarem. Não, tanto da influenza, da gripe A, quanto da gripe sazonal, os sintomas são praticamente os mesmos, né? Então, sintoma mal-estar, dor no corpo, dor de cabeça, febre, né, principalmente a febre, dor retroorbitária atrás do olho, aquela, né, dor de cabeça predominando na região do olho. Então, até prova em contrário, é um quadro gripal, né, e até de repente serve como um sinal de alerta. Todas as pessoas que têm esses sintomas a menos de 48 horas já tem indicação de usar o Tamiflu, né, que é o Oseltamivir, que é aquele antiviral, né, e que aumenta bastante ou diminui muito a chance de evolução do quadro gripal, tanto o vírus em si quanto as complicações do quadro gripal. Além dos sintomas gripais, o vírus pode gerar outras complicações, tanto no sistema respiratório quanto em outros sistemas do corpo. Quase todas as infecções respiratórias, infecções de ouvido, sinusite, amidalite, faringite, pneumonia, todas essas infecções elas iniciam com um quadro gripal. Então a porta de entrada é o vírus quem abre, né? Então o vírus ele contamina a pessoa, provoca uma queda da imunidade e predispõe a pessoa a evoluir com um quadro infeccioso, logo em seguida um quadro bacteriano, que pode ser uma sinusite, uma amidalite, ouvido, pulmão, né? E também pode levar a outros quadros mais graves, né? Nas pessoas, nos idosos, nas pessoas com alguma doença crônica, né? Diabetes, hipertensão, ou, né, seguindo por esse caminho. Todo cuidado é pouco, não só na época do frio, mas durante todo o ano, alguns cuidados básicos podem ser tomados para não agravar a doença. O principal cuidado que tem que ter, eu acredito que é uma recomendação, que é a vacinação, né? A gripe, tanto a gripe sazonal quanto a gripe A, existe disponível, inclusive na rede pública, a vacinação. Então, assim, eu acho que o mais importante é você se imunizar, que contra aquelas cepas que você recebeu na vacina, você já está imune, né? Então a gente não pode aceitar que uma pessoa não seja vacinada, né? Qualquer tipo de vacina, mas principalmente o vírus da gripe. Agora os cuidados, demais cuidados, lavagem das mãos, né, um cuidado simples, né, várias vezes ao dia,
Se você está gripado, evita o contato com alguma pessoa, porque o vírus é transmitido, né, por gotículas de saliva e pelo contato próximo. Então, como a gente vê às vezes na televisão, aquelas pessoas usando uma máscara, tipo uma máscara de dentista ou de cirurgião, aquilo é uma medida simples e eficaz. E por que as pessoas têm mais tendência em pegar gripe no inverno? Porque a proximidade é muito maior. Então, por causa do frio, geralmente as pessoas se reúnem em ambientes fechados, aglomerações. Então, evitar isso, dentro do possível. Ambientes ventilados, não fechados, evitar aglomerações, lavagem das mãos, evitar espirrar perto de outras pessoas, levar sempre um lenço, se espirrar dentro do lenço, usar uma máscara quando sabidamente já está gripado. Evitar transmissão para outras pessoas, acredito que são as medidas mais eficientes. E se caso vier a se complicar, buscarei uma orientação médica. O sintoma de gripe, dor no corpo, mal-estar, febre alta, dor de cabeça, dor próxima dos olhos, procurar uma consulta, procurar um médico, rede básica, até 48 horas do início dos sintomas, a pessoa já pode usar o Tamiflu, Não há necessidade de se comprovar que ela tem a gripe A ou a gripe sazonal, mas até 48 horas do início do sintoma, usando o Tamiflu, diminui muito a chance das complicações. O Ministério da Saúde orienta os médicos a prescrever o medicamento antiviral, conhecido como Tamiflu, a todos os pacientes que apresentarem quadro de síndrome gripal. O Brasil imunizou, desde o começo de maio deste ano, mais de 26 milhões de pessoas contra a gripe, segundo a tabela do Programa Nacional de Imunização. O número equivale a 84% do público-alvo, formado por idosos, crianças de 6 meses a 2 anos, gestantes, profissionais de saúde e índios.